Países como o Brasil, em que o setor agropecuário ele responde por uma parcela grande da geração de renda e da geração de emprego, tende a ser mais afetado pela mudança do clima. Então é por isso que a gente precisa de unir esforços das mais diversas áreas do conhecimento, seja da economia, das ciências humanas, das ciências agrárias, para que a gente possa pensar em soluções sustentáveis e também em políticas públicas para combater os efeitos das mudanças climáticas, seja na agricultura ou em outros setores da sociedade brasileira. A agropecuária, de todas as atividades econômicas, é aquela que mais depende das condições de tempo e clima, porque ela depende de uma temperatura adequada, ela depende das chuvas, porque muitas vezes a gente não conta com irrigação nas fazendas, ela depende das condições climáticas adequadas para a produção, senão as plantas sofrem, os animais sofrem, né? Então ela vai precisar construir estratégias para se adaptar no futuro. Por outro lado, a agricultura ela também contribui, tem a sua parcela de contribuição para as mudanças climáticas, porque os processos eles geram gases, né? Gases de efeito estufa geram emissões, mas também modificam o ambiente físico, modificando o balanço das chuvas, né? O regime de chuvas, a temperatura. E sendo assim, a agricultura então ela precisa atuar nos dois sentidos, tanto de se adaptar às mudanças climáticas, quanto criar oportunidades para mitigar também as mudanças climáticas. E é essa visão que nós temos de futuro para a agricultura, que a gente chama de agricultura climaticamente inteligente, em que dois pilares importantes dessa agricultura é ela criar resiliência, né, ter alguma previsibilidade de eventos extremos que possam acontecer, mas ela também atuar na mitigação, na remoção desses gases, na diminuição das emissões. E o nosso objetivo de longo prazo não é só diminuir as emissões ou zerar as emissões, a gente precisa também remover o carbono da atmosfera e os demais gases de efeito estufa. E a agricultura brasileira ela tem muitas oportunidades para isso, e tem várias pesquisas nas universidades brasileiras que baseiam todos esses princípios. As florestas, né, são extremamente importantes nessa questão das mudanças climáticas, pelo sequestro de carbono. Um dos aspectos é o sequestro de carbono, mas tem outros, né? A infiltração de água no solo, por exemplo, que é maior nas florestas que em áreas de culturas agrícolas, por exemplo. Tá? Mas a grande pegada é a questão do carbono. As florestas têm um papel fundamental, né? E o Brasil tem um papel de destaque por ser um dos países que tem mais cobertura florestal, maior cobertura florestal com a Amazônia. Então tem estudos na Amazônia que mostram que florestas jovens com 5 anos, elas estocam cerca de 10 toneladas por hectare ano de carbono. Com 10 anos, mesma coisa. Com 20 anos, já cai para cerca de 7. Isso vai diminuindo. Uma floresta com 80 anos, ela vai estocar, aumentar o incremento de carbono apenas na faixa de 2 toneladas por hectare. Então, nós temos que preservar as florestas antigas, primárias, porque elas são um estoque muito grande de carbono, mas temos que restaurar novas áreas, que é essas novas que vão realmente estar pegando mais carbono. Tá? E nisso o Brasil vem se destacando também. Então o Brasil tem vários acordos internacionais de restauração, vem trabalhando muito nessa linha, órgãos públicos, universidades, empresas, construindo corredores ecológicos para a biodiversidade. Então todas essas ações de restauração, que o Brasil é um dos países líderes no mundo de restauração florestal, vem contribuindo muito com a mitigação. Uma pesquisa muito importante que nasceu na UFV, nasceu nos laboratórios que estudam agricultura e clima, é a importância da cobertura vegetal ou da presença da floresta, da vegetação natural, para regular o regime de chuvas, principalmente no início das épocas de plantio, que é quando a gente está no final da estação seca, no início da estação chuvosa. Então a presença de vegetação natural e a contribuição para que aconteça um início da estação chuvosa mais regular, mais precoce,
foram pesquisas que nasceram aqui nos laboratórios da UFV. Também todos os impactos relacionados aos sistemas de múltiplas safras, né, de grandes produtores que fazem várias safras no mesmo calendário agrícola, e os impactos que essa duração da estação chuvosa menor podem ter, eles também nasceram aqui no laboratório, nos laboratórios da UFV. E nós também temos pesquisas que têm mostrado, né, a importância da gente resgatar a vegetação natural, ou o reflorestamento, como isso pode auxiliar no resgate das chuvas, da temperatura mais amena, mais adequada para a agricultura nas próximas décadas, e uma melhor relação de convivência ali, né, das culturas agrícolas com as florestas, né, com os biomas naturais. Nós temos um Código Florestal, ele até foi revisto, né, foi publicado um novo Código Florestal em 2012, onde nós temos, esse código define muito bem as áreas de APP, áreas de reserva legal. Se tudo isso for na prática cumprido, que vem aumentando, né, nós tivemos o advento do CAR, tem o PRA hoje, né, então são programas que forçam os produtores a estarem cumprindo a legislação, mas precisa caminhar muito ainda, né? O agro tem empresas contribuindo já, mas precisa aumentar a restauração em áreas produtivas da agricultura, principalmente pequenos produtores. Então esse que é o gargalo que eu vejo, sabe? Porque as grandes empresas, seja de mineração, de energia, as empresas do agro grande, né, têm condições de fazer, estão aumentando esse processo, mas o pequeno produtor muitas vezes ele é descapitalizado. Então ele não tem condições de arcar com a restauração florestal. A restauração é um processo caro, se estima cerca de 10, às vezes 20 mil reais por hectare para fazer a restauração florestal. Isso para um pequeno produtor é um custo muito elevado. Então esse é um desafio, dar condições para esses pequenos produtores conseguirem também entrar nessa escala, né? Ganhar a escala da restauração no Brasil. Existem algumas alternativas. Então a gente fala em pagamento de serviços ambientais, que vem crescendo no Brasil, e também a restauração produtiva. Florestas plantadas, elas também sequestram carbono. Então, por exemplo, sistemas agroflorestais, formas de que o pequeno produtor, principalmente, tenha produtos daquela área que ele está restaurando e continue com a floresta em pé. Então, isso que é importante, a gente tem que criar essa noção de que a floresta em pé é mais importante que uma floresta derrubada.